Dando continuidade à leitura da nossa carta, página 163. A religião, vou voltar só um pouquinho, tá? A religião judaica possuía conceitos extremamente materialistas. Entretanto, existem escritos por meio dos quais os judeus espiritualmente iluminados alcançaram e continuam alcançando uma percepção mística de nossa fonte do ser. Ou seja, pessoas que se dedicam na meditação, que vão se abrindo, que vão se aproximando da fonte, vão recebendo cada vez mais mensagens inspiradas. Estes, em vista de seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Mas quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, lá na ponta, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem ou do mal é exercido por um Deus que está acima. Se fosse assim, o mundo não estaria em um estado tão espantoso de transtorno e miséria. Olha aí, se a gente soubesse disso já há muito mais tempo. Olha aí, né? Transmitido de uma maneira correta a mensagem. Vou até repetir, mas quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, manipularam a mensagem, como fizeram com as cartas dele, com as palavras deles na Bíblia, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem ou do mal é exercido por um Deus que está acima. Se fosse assim, o mundo não estaria em um estado tão espantoso de transtorno e miséria. Porque será que toda essa realidade que a gente está vendo hoje nas pessoas que não jantaram ontem, é ele que quer? É ele que está controlando isso? Eu trouxe um novo ensinamento destinado exclusivamente a tornar as pessoas conscientes da universalidade e do amor, a natureza inerente e transcendente daquele que trouxe toda a criação para a manifestação visível. Tenho o propósito de tornar isso muito claro, para permitir aos buscadores da verdade libertar-se de qualquer vestígio de crença que eu era simplesmente um profeta, em uma extensa linhagem de profetas judeus, e que eu continuava a pregar suas crenças, onde um Jeová Todo-Poderoso possuía sentimentos ambivalentes em relação à sua própria criação. Daí como que ele cria um povo, uma raça, e ele tem esses sentimentos tão diferentes do mesmo grupo de pessoas criadas, da mesma raça que ele criou. O temor que os discípulos tinham dos judeus ortodoxos fez com que se conformassem com o que estes haviam decidido contar ao povo sobre mim. Olha lá. O temor que os discípulos tinham dos judeus ortodoxos fez com que se conformassem com o que estes haviam decidido contar ao povo sobre mim. Então, onde está a verdade? Se a gente tem uma racionalização controlada. Você deve recordar que para ganhar novos adeptos judeus ao cristianismo, meus discípulos tiveram medo de renunciar ao Antigo Testamento, uma vez que tinha mantido os judeus unidos durante séculos. Portanto, extraíram e adicionaram aos seus ensinamentos tudo o que fosse compatível com as velhas crenças religiosas. Olha aí como foi que foi feito. Os primeiros papiros, até se tornar a Bíblia, em cima de temor, extraíram, adicionando o que fosse compatível com a crença. Se não for, não bota. Não vai, isso aqui ninguém precisa saber, tira isso.
Até a genealogia, gente do céu, observem. Minha genealogia foi traçada para assegurar aos judeus que eu descendia do rei Davi. Por que teriam se incomodado em fazer isso? A não ser que quisessem deixar claro que eu era judeu de linhagem antiga e que, portanto, era um legítimo candidato a Messias. A genealogia foi tratada dessa forma, ela foi traçada assim. Teve um áudio recente que eu estava escutando dele, ele disse: eu não nasci no inverno, eu nasci na primavera. Pois é, então aqui a gente já vê todo esse arrumado, né? Então dá margem para a gente entender essas coisas, leva para meditação, tudo se leva para meditação, ajuda muito. Se realmente tivessem compreendido o que eu tinha vindo fazer na Terra, romper com o passado e lançar as bases para um futuro completamente novo, de compreensão e atividade, teriam feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia de minha morte. Porém, não o fizeram e obscureceram muito do que tentei ensinar. Gente, olha só. Olha só isso. Nem os discípulos entenderam a mensagem do mestre. Tá dando para vocês entender o que é uma cabeça impregnada de crença? A verdade tá ali exatamente com você, dormindo, acordando, comendo, e você não compreende, porque foi isso que ele falou aqui. Se realmente tivessem compreendido o que eu tinha vindo fazer na Terra, romper com o passado e lançar as bases para um futuro completamente novo de compreensão e atividade, teriam feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia de minha morte. Porém, não o fizeram e obscureceram muito o que eu tentei ensinar. Porque vamos dizer assim, se isso aqui já era para a gente saber há 2000 anos, vamos dizer que uma geração seja 100 anos, né? Vamos botar assim uma estimativa bem boa. Vamos dizer que são 100 anos, então 2000 anos tem aí 10, 20 gerações, né? Vamos botar assim, 20. Olha quanto nós já éramos para estar na frente. E a gente ainda vem aqui, né? Se arrastando, mas será se é, se não é? Bom, agora você tem uma carta que não foi mudada uma vírgula do que ele disse. E até aqui você vê essas tramas que aconteceu. Então, assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, o negócio é quanto da verdade você está pronto para saber. Você está pronto para a verdade? Porque a verdade, eu percebo que ela vai variar de acordo com cada pessoa. Não adianta impor aquilo que é verdade para mim e para você, porque a sua é uma, a minha é uma, é outra, e de outra pessoa já vai ser diferente. Então, assim, é uma expansão de conceito. A sua verdade, ela vai ganhando uma dimensão maior e vai passando a ser outra verdade. Você aprendeu que tinha 3 anos, depois com 7, com 10, né? E a sua verdade não foi expandindo? Mesma coisa. Então, se abra, leve para meditação e se encontre. Namastê.